Entrando de novo. Deixa eu convidar a Sandra aqui. Gente, aí vocês vão falando para nós, tá? Como é que tá? Atualizamos tudo aqui. Agora vai. Aí Agora vai. voltamos. Voltamos. Deixa a porta aí, por favor, filha. Agora deu certo. Bora lá então. Vamos lá. Então, retomando, né? A gente estava falando sobre o medo, né? Eu tenho um pensamento, e corrige-me se eu estiver errada, né? Que o medo, Sandra, eu falo que ele tem duas paralelas, né? Que o medo ele pode tanto te ajudar, né? Como tomar uma decisão, às vezes não trocar os pés pelas mãos, ou às vezes cometer algo que você poderia se arrepender. Então eu falo que o medo também faz parte, né? De tomarmos decisões na nossa vida. Mas também tem o lado do medo que pode nos paralisar, né? Que pode impedir, muitas vezes, de realizar coisas que desejamos, fazer uma viagem, fazer um curso, buscar novos conhecimentos, né? Um exemplo a mim. Se eu fosse seguir o padrão que instalaram em mim quando criança, né? De que eu sou burro, você é burro demais, você não aprende. O que poderia acontecer comigo? Esse medo de achar que eu realmente era burra, hoje perdeu a oportunidade, né? De conhecer pessoas que eu conheci, de fazer essa formação que tem transformado a minha vida e também transformado a vida de outras pessoas. Então, para mim, o medo ele tem essas duas paralelas, porém, muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com essa emoção, né? Nem o lado positivo e nem o lado negativo, né? E eu queria ouvir de você, Sandra, sobre essas questões também, né? Que Sim. como que isso reflete na vida das pessoas, né? O porquê nós Samira, estamos. tá cortando sua fala. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Ai, E a gente sua do céu. imagem travou de novo. De novo. De novo. Está Ficou bem ruim. travado. E aqui para mim aparece tudo perfeitamente. Mas é porque você está recebendo bem, mas você não está conseguindo enviar a sua imagem. Enviar. Você não deve estar com para É, tá enviar a imagem sua, que eu acho que está fraca. A voz Nó, chega. chega. Tá. Ô, Sandra, A- você conseguiu ouvir um pouco do que eu falei? Sim, consegui. Consegui Você ouvir. conseguiu ir dando andamento? Porque nós vamos trocar o celular aqui. Beleza, então. Né? Então, quando nós falamos de medo, quando você coloca esses dois medos, né? Esse medo que é bom e esse medo que paralisa, né? Que tem aí esses dois medos. Então, a gente precisa entender que o medo ela é uma emoção primária. Né? Então, é um sentimento do qual nós não temos controle. Né? Então, você não diz assim, eu vou ficar com medo. Né? O medo, ele simplesmente ele aparece, ele surge. Né? E ele surge diante de vários fatores e ele é extremamente essencial para a sobrevivência das pessoas. Esse segundo medo, que pode nos causar algum dano, já não se trata mais desse medo natural, né? E desse medo do qual faz parte do ser humano. Aí nós já estamos falando do medo. Né? Então, Sim. o medo ele se torna ruim quando eu tenho medo do medo. Do E medo. aí que começa o perigo, porque o medo ele é extremamente necessário para que a gente siga regras, para que nós não coloquemos nossa vida em risco, para que a gente respeite as regras por medo, às vezes, das consequências. Enquanto eu não adoto uma regra, eu preciso ser amedrontada por ela. Então, é aquela história, né? Se eu
se eu não tenho medo de ser preso, se eu não tenho medo de ser punido, então eu posso ser um delinquente. Por quê? Porque eu não tenho medo da prisão, não tenho medo das consequências disso. Então, para mim, infringir as regras, infringir as normas, tanto faz, eu não tenho medo. Agora, se eu escolho ser honesto, se eu escolho ser íntegro, eu não preciso de regra, eu não preciso de medo. Né? Então, você vê que o medo, quem não tem, ele vai infringir as regras, né? Quem tem medo pode deixar de fazer as coisas porque tem medo, e quem tem escolha, ele não precisa de regras. Ele faz as suas próprias regras, ele faz as suas próprias escolhas. Então, o medo vem me dizer que existe um limite. Olha, se você passar daqui, você corre risco. Tá? Se eu não tenho esse limite, eu vou ser um transgressor. Se eu sigo aquele limite, tudo bem. O problema é se eu tenho medo do medo. E é isso que nós trabalhamos na terapia. Esse medo do medo. Porque toda vez que você tem um medo excessivo, seja esse medo real ou seja esse medo imaginário, porque o nosso cérebro não distingue, né, se o que eu estou pensando é verdade ou se é mentira. Então, uma vez que eu levo para os meus pensamentos e crio uma imagem de medo relacionada a alguma coisa e mantenho aquela imagem por muito tempo, todo o meu organismo vai reagir em direção àquele medo, com medo desse medo que está tendo. E aí o meu organismo vai reagir, ele não vai, a minha mente, né, o meu sistema límbico, ele não vai pensar se aquela imagem que está na minha mente nesse momento é verdadeira ou é mentira. Uhum. Ele simplesmente vai reagir como? Então, se eu chego num sítio à noite e tem algo cilíndrico enrolado, né, e está tudo escuro, né, e de repente eu piso em cima desse algo cilíndrico e o meu pé dá uma deslizada, né, e aquele cilíndrico se mexe, alguém vai pensar que ali naquele lugar tem uma mangueira enrolada? Não, eu pisei em algo cilíndrico, isso está se mexendo. Será que é uma mangueira? Será que é uma cobra? Se fosse uma cobra, eu já tinha acabado com você. Então, exatamente. Né? Então, esse instinto de pesar, de sentir, já te dá um impulso de reação imediata. Sim. Depois que você conseguir iluminar ali, você vai saber. Se não tiver mais nada ali, você vai ter certeza que é uma cobra. É bem assim mesmo. Mas se tiver, você vai descobrir que é uma mangueira. Mas o seu instinto, antes de saber o que é, vai te dar reação. Ou você vai pular e sair correndo, ou você vai ficar parado em cima daquela cobra ou daquela mangueira. Sim. Então, a reação ao medo sempre vai ser alguma coisa entre fuga ou paralisia. Sim. E qual que é a melhor? Depende da situação. Sim. Dependendo da situação, o melhor é ficar paralisado, e dependendo da situação, o melhor é ter uma reação imediata, né? Porque se você está vendo cair do terceiro andar e você começa a ficar com medo de que aquele piano caia na sua cabeça e isso te paralisa, ele vai cair na sua cabeça e você vai morrer esmagado. Mas se você vê um piano caindo do terceiro andar e você fica com medo e isso te dá um impulso para fugir, a tendência de você ficar vivo é muito maior, né? Então, há momentos que uma situação
pode ser perigosa e há momentos que uma situação pode ser saudável para você, né? Sim. Vou tentar. Tem uma pergunta aqui, eu vou tentar entender. Sandra, e mesmo conseguindo pensar que é só um pensamento, por que o corpo não entende isso? Então, porque eu preciso mudar a imagem, tá? Porque todo pensamento, ele cria uma imagem. E essa imagem tem textura, né? Essa imagem tem cor, essa imagem tem forma, essa imagem pode estar 3D, essa imagem pode estar uma foto, essa imagem pode estar um filme. Então, nós não pensamos conceitos, nós pensamos através de imagem. Então, a primeira coisa que eu preciso para transformar um medo é ter a coragem de olhar para a imagem que está na minha mente. Só que se eu estou com medo do medo, a única coisa que eu não quero fazer é olhar para o medo, Olhar para a imagem. ainda que ele seja imaginário. Entendeu? Sim. Então, eu estou sempre fugindo dessa imagem mental. E quanto mais eu fujo dessa imagem mental, quanto mais eu digo, não quero ver isso, não quero olhar para isso, e você vai se distrair, e você vai fazer outra coisa, quanto mais você foge disso, mais esse medo potencializa e mais medo você tem do último medo que você teve. Agora, imagine isso se sobrepondo. Então, de repente, a coisa fica assim, imensa, né? Fica impossível de lidar. Eu tive 2 experiências nesse sentido, trabalhando assim, de forma imediata, não numa sessão, porque eu não estava dentro do consultório nos 2 casos. Um caso foi uma jovenzinha com medo de lagartixa, né? E aí ela viu uma no teto e ela entrou em desespero, né? E naquele momento eu consegui aplicar uma das nossas técnicas nela para dessensibilizar aquele choque que ela teve. E depois fizemos essa mudança de imagem que estava na mente dela. E nós estávamos numa fazenda e essa fazenda tinha uma criação de jacarés para consumo, né? Aí no outro dia de manhã eles foram lá, pegaram um jacaré para fazer. E essa menina aparece segurando um jacaré, né? Morto. Mas para quem não podia ver uma lagartixa no teto, no outro dia, segurando um jacaré... Nossa, é um ganho muito grande. E nunca mais voltou a ter medo. Um outro caso foi surreal, foi no Peru, eu indo para ver gente, fugiu o nome agora lá das muralhas, lá, Machu Picchu, né? Então a gente estava indo lá e nós começamos a subir e uma jovem olhou e viu aquele precipício todo e ela entrou em pânico dentro do ônibus, né? E aí naquele momento eu falei assim, permite que eu te ajude? Aí pedi para a mãe dela sair do local e eu sentei na poltrona do lado dela e fui aplicando a técnica da terapia SNT. Quando nós chegamos lá, a menina estava completamente transformada. Quem quiser ver ela pós, né, essa prática da terapia, você vai ver ela, está com ela curtinha lá no meu YouTube, e ela falando de como estava lindo contemplar tudo aquilo que, com certeza, ela não sairia de dentro do ônibus no pânico que ela estava, porque já era um estresse de pânico muito grande. Sim. Então, quando nós conseguimos fazer essa mudança, Patrícia, a gente muda imediatamente a realidade. E é
imediatamente. É isso que eu acho mais lindo no processo da terapia SNT, né? A gente consegue uma transformação muito Sim, rápida. é nítido isso. Ô, Sandra, eu tive Covid, né? Nós quatro aqui em casa, eu, Léo, Opa, Rafinha e Laura. E assim, foi incrível que quando nós positivamos, que eu tomei consciência e falei assim, opa, eu tô com Covid. Então a primeira sensação que vem é a de morte, né? Primeira. Então vem aquele sentimento assim de morte, porque você só escuta isso, as notícias que vão trazendo. E aí o que aconteceu? Começou a vir tanta enxurrada desses tipos de pensamento que eu tive que parar, falar, opa, deixa eu dar uma respirada. Madrinha, né? A Sônia, todo mundo aqui eu falo bastante também, né? Da Sônia Bonadil, que é minha terapeuta também até hoje. Ó, eu tô assim, 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 e vim parar no sim, hospital. Ela, Samira, olha para a situação, você sabe como sair disso, olha para o seu corpo, quanto você é saudável, quanto você tem saúde. Começa a visualizar você curada, e aquilo foi me tranquilizando, 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 e até que aí assim minha pressão começou a voltar ao normal, tudo. E é incrível que como a gente traz mesmo os pensamentos, né, para dentro da situação e a gente torna aquilo muito real. Porque assim, não é porque outras sim. pessoas estavam morrendo que eu iria morrer. E lembra do nosso atendimento que eu fiz num curso ano passado com você sobre a mesma situação? Sandra, veio Sim, sim. o mesmo sentimento, que era o quê? Deixar os meus filhos, deixar o meu marido. E engraçado que todos eles ficaram ok, tá? E eu fui a única que deu uma defasada. Então, assim, para ter Porque é ideia, o o quanto medo os do medo, pensamentos, né? o medo do medo, como os nossos pensamentos, eles potencializam esse medo do medo, né? Então, a Verdade. visualização faz muito, ajuda muito, né? A gente ressignificar esse medo do medo, né? Sim, e aí perguntaram aqui qual que é o nome da terapia, né? A terapia é SNT, né? Esse é o nome da nossa terapia. E hoje, inclusive, nós temos a formação online dessa terapia, né? E quem está refazendo os cursos estão adorando a metodologia online e o aprendizado tá bem intenso, graças a Deus, a gente está tendo bastante resultado. Então, o que a gente está vendo hoje, Samira, principalmente é impressionante, a gente não tem como não dizer que nós temos aí uma mídia causando um desserviço aí e causando pânico, tá? Porque Muito. uma coisa é informação, Sim, tá? Outra coisa é você perceber as pessoas celebrando a morte, tendo é. prazer em dizer quantas pessoas estão morrendo e contam quanto estão morrendo, mas não contam como elas estão se contaminando, como Sim, elas estão levando essa contaminação. Então, eu acho sim, que se nós fôssemos muito mais instruídos, né, do quanto não fazer esse recolhimento, né? Eu não digo esse parar tudo, né? Mas o quanto você for capaz de diminuir a circulação, o quanto você for capaz de muitos outros hábitos, você consegue diminuir isso, né? Então, não é causando pânico que a gente vai resolver. O que a gente tem percebido? A gente tem percebido que pessoas tão logo elas recebem o diagnóstico, acontece isso que aconteceu com você. sim, Entram em desespero, sim, tá? Por quê? Porque começa a vir todas aquelas imagens de intubação, de covas, e essas imagens vão chegando na sua mente, elas vão tirando toda a sua competência racional. E o seu sim, cérebro emocional não sabe distinguir se aquilo é uma imagem que você viu na televisão de outras pessoas com outras características de saúde,
né? Então, hoje nós temos ouvido de pessoas infartando antes de serem entubadas, pessoas infartando por conta do diagnóstico, né? Eu dou graças a Deus de ter tido essa oportunidade de desenvolver a metodologia da terapia SNT, né? Porque eu tive a minha cunhada que teve essa enfermidade e ela tinha um medo muito grande de morrer, né? Só que ela tinha um medo de morrer, só que ela era diabética, hipertensa, sobrepeso, tá? E com medo de morrer. Quer dizer, a chance dela não morrer era mínima, né? Sim. Então, naquele momento, inclusive, quando ela começou a saturar, né, eu estava num curso, eu saí do curso para atender ela, porque eu falei assim, olha, essa enfermidade não vai esperar. Ela em poucos minutos, o seu estado emocional pode fazer um estrago muito grande Nossa, ali. Sandra, é muito louco, assim, é muito. Até uma pessoa me questionou, falou, Samira, mas por que você não usa das suas técnicas para você sair da situação? Eu falei, eu usei, mas eu precisei de outra pessoa me fazer pensar, porque eu estou dentro dela. E só quando você está dentro da situação para você saber como que aquilo toma conta de tudo em Então, você. você não consegue resolver sozinho. Uma vez que Não, você entrou numa crise, não seja super-herói, não não. queira resolver sozinho, porque nós podemos. Funciona assim: nós temos o cérebro racional e nós temos o cérebro emocional. Tá? Se você estiver imergido no cérebro emocional, você não consegue pensar, né? Por isso que você se apaixona e depois de 2 anos você olha para o lado e diz assim, onde que eu estava com a cabeça quando eu casei com isso aqui? Que eu fiz? Que eu fiz, né? Que loucura foi essa? Ou seja, quando você saiu da paixão e entrou para o racional, para como ia ter que ser sua vida, você fala assim, que besteira que eu fiz. Já foi, já Sim. foi. Tá? E quantas pessoas escutaram, olha, cuidado, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom para você. Mas você, dentro do cérebro emocional, você não pensa. Tá? Então, agora, gente, se você está apaixonado, quem vai querer pensar para sair de uma paixão? Ninguém. Você segue o barco. Aí, depois de 2 anos, você acorda para a realidade e já é tarde. O que é diferente no medo. Tá? No medo, você está sofrendo. Né? Na paixão, você está vislumbrado, você está vendo tudo colorido, né? A ocitocina está ali no auge de tudo, então tudo é love, tudo é paixão. Você não quer sair disso. Você não é Sim. besta. Então não Pra vem me quê? dizer, para Pra que que eu que eu vou vou sair disso? sofrer? Daqui 2 anos a gente vê o que fez. Agora o medo não. O medo, você precisa, você quer que alguém te ajude, mas do mesmo jeito você não consegue pensar. Então, quem passa por medo, é muito importante que busque ajuda para que você saia desse estresse. E quanto mais se você buscar ajuda quando você está em crise, né, com a terapia SNT, você sai muito mais rápido. Você Muito. consegue se liberar em segundos, porque do mesmo jeito que o medo te coloca num estresse muito alto, a terapia SNT abaixa esse estresse rapidamente. Então, a Sim. primeira coisa que eu fiz com a minha cunhada foi ela olhar para a morte, fazer amizade com a morte. Nossa, Sim, isso é ué, forte. é forte, vamos fazer amizade com essa morte. Né? Vamos olhar da onde que vem esse medo da morte. E ela acabou encontrando um outro medo que não tinha nada a ver com ela. Né? E Nossa, aí vamos pensar nisso. Você está nessa situação, você vive isso, você. Não, então, olha, deixa a morte aí do lado, diga para a morte que você vai falar com ela quando for a hora dela. E que agora não sim. é hora dela vir te perturbar.
que ela só te perturbe na hora que for a hora de morrer. Sim. E nesse trato com a morte, que parece uma brincadeira, né? Mas nesse trato de poder dizer para a morte, ó, a hora que for a sua hora de vir me perturbar, você vem. Aí você vem. Agora não é hora. Né? Então, enfrentar a morte, pôr um limite para ela. Eu não estou morrendo, então não é hora de você vir me assombrar. Se você for vir para me buscar na hora que eu devo vir, tudo bem, agora não me assombre. E isso diminuiu, né? Diminuiu todo aquele estresse, e ela tinha muito medo de ser internada, e ela teve que ser internada. Né? Por quê? Porque no hospital morre. Sim. E é bem isso daí, Sandra, que nós estamos condicionados a pensar. Ah, pronto, internou, do internamento já vai para intubação, e quem intuba não volta. Não volta. Essa é a mensagem que está todo mundo passando para o cérebro. Intubou, não volta. E quantos resultados tivemos, né, Sandra, com pessoas que intubaram, estão fazendo fisioterapia, acompanhamento com terapeutas, com psicólogos, e voltaram à vida, né? Exato. E voltaram melhor, assim, eu falo muito melhor numa questão espiritual, sabe? Assim, com mais vontade de viver ainda, né? De buscar o novo, né? Então, isso é incrível. A Paty está dizendo aqui que sabe muito bem o que você passou, né? E como o medo nos impede de ter saúde. A gente precisa entender por que isso acontece. Quando você entra num estado de medo, tá? Você entra no cérebro emocional, e o seu cérebro racional, que é o que tem a competência de pensar futuro, de pensar estratégia, esse cérebro simplesmente sai do jogo. Sim. Tá? E fica aí esse cérebro emocional no comando. E aí o que acontece? Se você está com medo de morrer, a única chance, a única alternativa que o cérebro emocional tem para te tirar desse medo antes que você morra de medo de morrer é matando você. Então, e o que ele vai fazer? Ele vai alterar todos os seus órgãos de sobrevivência, seus órgãos vitais, e aí, como você disse, a sua pressão subiu, porque pressão subindo, um grande excesso de atividade cardíaca, você vai ter um infarto, vai morrer, e o medo acabou, olha que coisa linda. Então, pronto, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento, olha como o seu cérebro é fantástico, né? Por exemplo, se você tem medo de barata, gente, você é a única pessoa que vê barata. Ninguém mais vê barata. Quem acompanhou a live aqui minha e da Sônia sabe o que aconteceu. Inclusive, gente, os créditos Foi quantos segundos, Sandra? 2, 5? Não, foi 5 segundos a gente... 5 segundos de tirar o medo de barata da minha madrinha, da Sônia Bonadil, foi a Sandra, tá? Foi ela. E por isso a Sônia hoje é uma grande propagadora da terapia. Nossa! Aí na cidade de vocês, né? Você, inclusive, veio por causa disso, a Mariana também. A Maria Amanda. A Maria Amanda, né? A Maria Amanda também, que foi quem trouxe por conta dessa influência, né? São terapeutas aí hoje, uma boa influência. E é uma delícia, porque, ó, aí a Poliana Cauneto foi... Também através de nós aqui. Agora eu tô com uma pupila com você, Sandra. A Fernanda. A Fernanda, aqui de Paranavaí. É uma pupila minha. Eu falei que o que a madrinha fez comigo é maravilhoso ver o quanto ela tá crescendo. E olha só, gente, para vocês terem ideia, o quanto essa terapia é fantástica. A Fer, quando ela veio para mim, Sandra, ela estava numa depressão assim muito profunda. Eu falei, tá, vamos deixar sua depressão de lado aí, vamos conversar sobre outras coisas. E na verdade nós descobrimos ali que o maior problema dela era ela ter sido mandada embora do emprego. Aí eu falei, então tá, então vamos criar, né? Vamos buscar umas novas alternativas e tal. E no final das contas, um dia essa menina chegou. Olha,
Na minha sala de atendimento, ela falou assim, então, é que assim, sabe? Falei, fala, Fernanda, o que você tá com medo de contar pra mim? E eu achei que ela já tinha aprontado alguma, né? Ela falou assim, eu tava pensando, de repente, assim, se eu fizesse um curso. Eu falei, ótimo, faz o de terapia. Ela, como assim? Você tá me incentivando a fazer o mesmo curso que o seu? Eu falei, qual o problema? Ela, sabe quando você percebe que a pessoa fala assim, ué, mas você não tá me vendo como sua concorrente? Não tô. Eu tô vendo você como meu braço direito. Tô vendo você como uma menina que despertou, que cresceu, que vai brilhar, que o mundo é para todos nós, o sol brilha para todos. E muitas vezes eu falo para ela, Fer, isso mesmo, ó, estuda, treina bastante, atende, que você vai vir trabalhar comigo ainda. E ela fica assim, maravilhada. E no final das contas, essa menina não tem depressão nenhuma, não toma parou com medicamento. Olha que Sandra, coisa linda, né? E eu digo uma coisa para os terapeutas, falei inclusive na última aula para os nossos terapeutas, tá? Eu falo assim, olha, Maringá, por exemplo, tem 400 milhões, 400 mil pessoas, pessoas. tá? 400 mil pessoas, se eu tiver aqui 1.000 terapeutas em Maringá, nós não damos conta. Não. Nós não damos conta. Então, o meu sonho é ter o maior número de terapeutas aqui em Maringá. Por exemplo, vocês estão aí em Paranavaí, vocês estão acho que em 5, né? Aqui, 5. por aí, eu, Maria Amanda, mas que está atuando mesmo. Eu, Maria Amanda e Maria Camila, né? Isso. E a Quer Maria dizer, Camila está lá na clínica Nied e eu e a Maria agora abrimos a nossa própria clínica, né? Em parceria com a Sônia aqui em Paranavaí. olha que legal. Então, quer dizer, vocês não dão conta da cidade. Vocês precisariam aí de terapeuta SNT de pelo menos mais umas 50 terapias SNT. E se nós tivéssemos aí em Paranavaí 50 terapeuta SNT, não ia ter para ninguém. Por quê? Porque os resultados são tão rápidos e seria tão escrachado, todo mundo veria esses resultados, porque hoje a gente fala da terapia SNT, as pessoas falam assim, ai, mas será? Isso aí não é papo, não. Ó, mais um charlatão aí no mercado, hein? Mas e isso Exato. que a gente ainda nem fala tudo que acontece, né? A gente tem até medo de contar, Ó, né? Esses dias mesmo teve uma pessoa que foi internada. Essa pessoa teve é claro que é a consequência empresarial do momento que a gente está vivendo. E esse empresário estava praticamente entrando em falência, tá? E ele foi parar na UTI por causa disso. E por que ele foi parar na UTI por causa disso? A hora que me ligaram pedindo a informação sobre o estado clínico dele, me deram quais eram os órgãos que estavam com problema. Aí eu virei e falei assim, olha, esse homem está decidindo morrer para que vocês fiquem bem. É uma solução, é isso que os órgãos estão dizendo. Se vocês conseguirem, numa visita, porque ele estava em coma, né? Eu falei assim, se vocês conseguirem, numa visita, dizer isso que eu estou dizendo, vocês vão dizer para ele, olha, você fez essa escolha de morrer para nos salvar, para que a gente fique bem, mas essa não vai ser a melhor solução. E se depois que você disser isso, vocês colocarem o meu áudio da saúde, o release da saúde, para ele escutar, é quase certeza que se for emocional, vai reverter. E vai reverter imediatamente. Ok, a família conseguiu dizer isso numa das visitas, mas o drama foi convencer a psicóloga e a médica a pôr o áudio na UTI para ele escutar. Eles não queriam pôr. E aí a insistência foi dada. Aí tiveram que praticamente entregar o DNA da terapeuta
porque todas as provas científicas de que podia dar resultado foram oferecidas para a médica e para a psicóloga. E aí, como estava um quadro quase que irreversível, sabe aquele tipo de desencargo de consciência? Olha, Sim. vamos pôr, porque se a gente não pôr, a família depois vai nos acusar de que nós não fizemos tudo que podia ser feito. Então, coloca aí. E é um áudio de 30 minutos. 33 no máximo, 33 né? minutos por aí. Colocaram o áudio lá tocar, enquanto isso a enfermeira ficou preparando a medicação, a médica deu uma saída, e aí a médica voltou 20 minutos do áudio. E ele estava respondendo os sinais Nossa, vitais. é No incrível. dia seguinte, ele saiu da UTI. E está vivo. Tá? Então, nós temos muito... E por que ele foi parar numa UTI? Por medo da falência. Da falência. Por medo da Olha só. falência. Então, você está vendo quantas coisas, quantos medos, quantas coisas podem estar surgindo por aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, Sim, né? sim, Então, se a gente consegue liberar esses medos, nossa, nós conseguimos mudar a nossa história, nós conseguimos sim, mudar muita muita coisa. coisa, Muita né? coisa, exatamente. Até quando nós estávamos com Covid aqui, nós fizemos um acampamento dentro do meu quarto, né? E eu falei assim, ó, vamos todo mundo pro quarto, porque daí lá eu coloco o áudio, todo mundo dorme ouvindo o áudio, né? Então, a noite era sagrada, a gente colocava o áudio ali. E assim, Sandra, é um áudio que eu escuto diariamente, né? Passo para vários clientes e me dá uma dor no coração, assim, quando você fala assim, né? Quando tudo começou, que você distribuiu pra gente, encaminha para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, eu achei isso fantástico, porque eu falei, olha, tá entregando material riquíssimo, que bom, né? E tomara que as pessoas valorizam. E, infelizmente, ainda nós temos, né, essa questão, assim, de não ser vistos, né, de ainda não aceitarem a terapia, independente se é SNT ou outras, né, e até quando começou tudo isso, assim, eu falei, eu poderia fazer a diferença na minha cidade. E eu fui atrás, né, de alguns profissionais aqui da saúde, me colocando à disposição. Escola, no hospital, com alguns contatos que eu tinha, olha, se puder, eu atendo os médicos, nem que for online, eu atendo a equipe, os enfermeiros, faço algum preparo, alguma coisa para apoiar nesse momento, né? E eu infelizmente, eu não tive esse retorno, assim, e seria gratuito, sabe? Porque eu falei, Eu gente, também ofereci para o hospital universitário aqui de Maringá, né? Eu ofereci terapia gratuita para os enfermeiros que estavam sim, estressados. sim, Não foi o que eu ligaram, fiz. não teve um que Um, ligou. Um que ligou vou pedindo. ver, não, pode deixar, eu vou ver. E se as pessoas soubessem o quanto isso tem apoiado, o quanto isso tem ajudado, porque, gente, nós estamos falando de pensamentos, de sensações, o corpo está respondendo, ele está falando, né? Então, seria fantástico e eu acredito muito que os resultados seriam outros. Eu estou aqui ouvindo muita gente aqui dizendo que usou o release, que ajudou os áudios, que melhorou a vida, né? Então, tem vários lá no YouTube gratuito, Criação de Sonhos, que está lá gratuito, que Amo é criação de para o sonhos. Covid. Porque Amo. a grande característica do Covid é você parar a sua vida para decidir para onde você vai. E sabe, Gente, não, gente, isso é riquíssimo, tá? Olha, informação no meu Instagram. Manda esse aviãozinho aqui agora para milhões de pessoas, para que ninguém possa perder essa informação. Repita, Sandra, por favor. vou repetir. Se nós formos olhar todos os grandes homens e as mulheres que fizeram diferença na humanidade, tá? Foram pessoas que chegaram cara a cara com a morte e disseram, aguenta aí mais um pouquinho que eu tenho mais coisa para fazer, e a morte deu uma chance, né, para essas pessoas. Então, o que acontece? Quando você chega perto da morte, quando você vê
a morte face a face, né? Tá ali, face a face. E você precisa tomar uma decisão. Sim. Eu vou fazer nesse mundo o que eu vim fazer, ou eu vou me render à morte e voltar sem cumprir minha missão. Nossa. Sem cumprir aquilo que eu fiz. E, baseado nisso, eu criei... Foi lives que eu fiz no Instagram, logo depois logo que começou todo esse sofrimento, eu imediatamente fiz essas lives para trazer as informações de quais são os conflitos emocionais que estavam ali. Está lá no YouTube, Criação de Sonhos, gratuito, só lá no meu YouTube. Só não esquece de me seguir lá, de curtir, né? E fazer um comentáriozinho lá se deu resultado. E aí nós fizemos isso porque, uma vez que você está com essa enfermidade, você precisa decidir para onde você vai. E a minha cunhada, quando eu fui trabalhar com ela, por que ela estava com medo da morte e por que ela estava desistindo da vida, né? Porque se já estava saturando, a tendência era morrer, não tinha outra solução. E sabe o que apareceu? O que apareceu é que ela gostava muito de ajudar as pessoas. Se as pessoas precisavam de ajuda, ela gostava de levar para o médico, de apoiar, de visitar. E o sonho dela era se aposentar e poder fazer isso com mais tempo. Só que aí o que aconteceu? Ela se aposentou e aí tinham 3 mulheres dentro de casa. E dispensaram a empregada. Pronto. Meu Deus do céu. Né? Quem Ia cuida fazer da casa sabe que cuida da casa o dia todo. Sim. Então, agora ela já não podia mais dar aula. Sim. E o sonho dela, que era ajudar as pessoas, já não podia ser Bem, mais realizado, não. porque ela estava limpando casa, cuidando da casa. E isso entristeceu a alma dela num nível tão, tão profundo que morrer era a melhor solução. Então, Sim. naquele momento que a gente descobriu essa dor, aí eu virei e falei assim, então agora você precisa fazer um pacto com a vida. Que é um pouco disso que a gente fala lá no Criação de Sonhos, né? Qual que é a sua meta? O que você vai fazer? Se você não vai morrer, você vai viver para quê? Né? Sim. Para que você vai tem que ter um propósito, Você né? tem que ter um propósito nessa vida. Sim. E aí eu até preciso cobrar ela, ver se ela fez isso. Né? E aí o trato foi que ela iria contratar uma diarista, né? Se não fosse 2, ao menos uma vez por semana, Sim. para que ela pudesse fazer, ao menos uma vez por semana, aquilo que era o sonho da vida dela. Sim. E aí eu virei e falei assim, só que é assim, se você vai fazer um trato com a morte, é bom que você cumpra. Porque senão ela vai voltar a cobrar você e aí não vai dar tempo de renegociar. Sim. Né? Então, Criação de Sonhos que está ali, ele é para você olhar para a sua resistência, tem o release da resistência de criar os seus sonhos, o medo de criar os seus sonhos e o mais encantador para mim do Criação dos Sonhos é o release do amor. Né? Para mim, foi o mais intenso. Quando eu desenvolvi o release do amor, para mim foi o mais intenso, que é esse amor por essa nova chance, por essa nova vida. E muito tem me alegrado ver pessoas que estão passando por esse problema de saúde, por esses problemas virais, e elas me ligam dizendo, Sandra, eu estou melhor, os sintomas estão baixando, e eu estou melhorando. E por que melhoram? Esse release, ele cura essa enfermidade? Não. Não, ele não cura. Você vai precisar do médico, você vai precisar dos remédios,
você vai ter que fazer tudo que for indicado, porque o seu biológico precisa de cuidado médico. Sim. O que esse release vai fazer é tirar aquilo que pode atrapalhar o funcionamento medicamentoso, que é o seu medo. Sim. Que são seus pensamentos, que são uma falta de propósito na sua vida. Sim. Então, nós vamos trabalhar isso para que a sua mente esteja livre desses fantasmas. Sim. E uma vez que você se equilibra, fica muito mais fácil o seu organismo reagir. E você pode perguntar para todos os médicos que estão ali acompanhando essas pessoas em estado terminal, e eu tenho certeza que eles vão dizer que o que mais matou ali foi o medo. Mas isso é fato. Na minha primeira consulta, na verdade, né, quando positivou, eu falei, bom, vou procurar, né? Porque aqui daí, eu não sei como vai ligar, mas você tem que ir lá, passar por uma consulta para que você, caso você precisar de uma vaga, você já está com a sua ficha ali, ok. E monitoramento também, né? Exato. E foi exatamente isso, Sandra, que a médica que me atendeu explicou. Ela falou, Samira, o maior número de internamentos que eu tenho hoje, ou é por conta de medicação errada, sim, né? Porque a pessoa se automedica, se automedica, exatamente. Que isso vai resolver. Exatamente. E assim, e também, por quê? Gente, o que eu compreendi naquele momento? Se a pessoa ela já está se medicando em casa, com medicamentos que ela não teria necessidade de tomar naquele momento, é porque o medo do medo já está no nível hard. Exato. E aí, o nível de ansiedade dela, pum, pronto, gente. Já é o suficiente para ela ser internada. Então, e a gente já tem relatos de que pessoas que não estavam em vias de se internar, que tinham que ficar em casa. Então, essas pessoas que tinham o telefone do médico, que tinham o acompanhamento do médico, ou que tinha o acompanhamento de um profissional, né, além do acompanhamento seguro medicamentoso, né, que eu acho que isso a gente precisa realmente dizer para as pessoas, não brinquem. Não brinquem, porque depois do quarto, quinto dia, você precisa de um acompanhamento sério. Você necessita de um acompanhamento sério. Não dá para brincar com isso, né? Não. Então, o que você está ali? Então, se você tem um acompanhamento, por exemplo, eu tive várias pessoas, né, que estavam enfermas. É claro que eu não acompanhei um mundo de pessoas, porque você nem consegue, mas os poucos ali ligando, e aí, como é que você está hoje? O que aconteceu? Né? Já fez isso? O que o médico indicou? Olha, usa esse release. Né? Quer dizer, eu fiz o meu apoio psicológico. Tá medicada. E as poucas pessoas que eu acompanhei com o release, todas elas que eu acompanhei e que tiveram um bom acompanhamento medicamentoso, tá? A autorregulação do organismo foi fantástica. Sim. Tá? Então, às vezes, o fato de você ter uma pessoa para ligar, para dizer como que você está, para ver o que está acontecendo, faz a grande diferença. Porque nesse momento não tem muito o que fazer. Você tomou o medicamento, é esperar o seu organismo reagir. Tá? E aí nós, terapeutas SNT, podemos dar esse apoio. E eu vou dizer uma coisa para o pessoal, eu estou com quase 60 pessoas se formando esse ano em terapia. Então, quem está ouvindo a gente, se quiser um acompanhamento para liberação de medo, pode pedir, que a gente vai indicar esses terapeutas para acompanhar vocês. Né? Quem precisar de apoio, está aí a Samira, está aí a Maria Amanda. Se você precisa de um apoio de alguém que já está formado, nós estamos aí à disposição. Sim. Né? Então entre em contato, peça ajuda,
pergunte sobre o material que a gente tem gratuito disponível, né? Eu sempre indico Criação dos Sonhos e o release da dengue, que está lá também no YouTube disponível. Sim. Né? Agora, Nossa, eu encaminhei, acho que para minha lista inteira, assim, para todo mundo mesmo, né? mas E é é que as incrível pessoas esse pensam assim, apoio. mas acha, eu vou, eu Ai, fica vou meia hora ali ouvindo, ficar gente, isso é ouvindo, difícil, né? né? Olha, Nossa, estão perguntando aqui para mim se eu fiquei sabendo que o padre Odeir está na UTI. Fiquei sabendo e estou bravo com ele. A hora que ele sair dessa UTI, a primeira coisa que ele vai ouvir vai ser eu brigando com ele. Por que, que ele não pediu para alguém me ligar, me avisar? Eu vou procurar ver se ele usou as coisas que eu mandei para ele. Ontem eu fiquei assim, muito chocada com o padre Odeir. Né? Vocês que são aí da cidade, gente, pergunta se tem como mandar mensagem para ele, se ele tá entubado ou alguma coisa assim, para a gente poder ajudar. Enquanto isso, nós vamos fazer a ajuda à distância, né? Ainda bem que a gente sabe fazer terapia à distância, vamos fazer alguma coisa à distância para ele, rezando, pedindo a Deus, que é o que dá para a gente fazer. Que Deus o proteja e dê o sopro da vida nos pulmões dele. amém, né? Né? Ô, Sandra, uma outra pergunta que deixaram para nós, eu tinha feito uma caixa de perguntas, né? Só em relação ao medo, né? E o medo de ser mãe, Sandra? Onde ele está relacionado? O que que acontece quando fala assim, ai, não, eu não quero ter filho, tô bem resolvida, mas na verdade ali no fundinho é o medo de ser mãe. A gente sabe que não é muito fácil, mas é maravilhoso. Não é. O medo de ser mãe não é medo, não é que eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de não ter energia para manter vivo o meu filho. Tá? Então, quer dizer, será que é aquele medo de não ser suficiente? É aquele medo de, será que eu vou cuidar? Né? Porque quando você tem uma criaturinha dessa nas suas mãos, elas são totalmente dependentes de você. Sim, Então, uma mãe, ela não tem que ter energia vital só para ela. sim. Ela precisa de energia vital para ela e E precisa de para o filho. energia vital para o filho. Então, imagine, eu falo assim, aquelas mães que tiveram 10, 5, 15 filhos, eu imagino que são mulheres super de bem com a vida, né? Com uma vitalidade invejável. Tá? Sim, Porque você precisa de vitalidade, você precisa de bem, você precisa de energia de vida. Porque se você não tiver essa energia vital, quando a criança nascer, por amor, você vai dar ela embora. sim, Porque você sabe que não vai conseguir manter essa criança sim, viva. E a única solução é entregar para que alguém cuide. Então, sim, antes da gente trabalhar, né, o medo de ser mãe, a gente precisa trabalhar a vitalidade. Né? A vitalidade dessa pessoa, o quanto ela quer transmitir a vida. Né? Porque, às vezes, o que está na mente dela é que, às vezes, o que falta é um sentido para a própria vida dela. sim, Né? Então, ou pessoas que às vezes, passaram por... A mãe teve partos difíceis, ou houve mortes de criança, enfermidades graves infantis, e tudo isso fica registrado no nosso DNA. Então, às vezes, sim, eu posso estar com medo de engravidar por causa de um fantasma da minha família, por causa de uma coisa que aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó. Eu me lembro uma vez de uma jovem que não conseguia engravidar de jeito nenhum. E aí é claro que encontra o marido perfeito,
né? O marido que também tinha os seus medos de ter filho. Sim. E aí nós fomos fazer um trabalho para liberar essa memória emocional e ela se depara com uma imigração da avó grávida num navio vindo para o Brasil e numa turbulência muito grande, ela vomitando demais. E naquele momento essa avó disse: eu nunca mais vou engravidar. Ai, Tá? ai, 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 E essa ai. avó estava grávida do pai dela. Ah, pronto. Né? E o que acontece é que desde pequenininha ela escutou muito: ah, você é igual à sua avó, você é igual à sua avó, você é igual à sua avó. Então logo o cérebro dela entendeu: ela é igual à vovó, nunca mais vai engravidar. E nós liberamos esse estresse e todas essas falas. Na ovulação seguinte, ela engravidou. Olha que Foi uma coisa fantástico. linda assim de ver. Então, muitas vezes os problemas não estão na ginecologia, está no estresse emocional. Ó, acabei de receber uma chamada doida aqui agora, ó. Ah, A da Miriam, ela dizendo assim: por que você nunca tem tempo para mim, né, sua maravilhosa? Já que eu estou dizendo que vou atender os outros, que vou falar aos ah, outros. Miriam, presta atenção. Você sempre liga para mim na semana de treinamentos. Ela quer sessão quando eu estou aqui de coisa para ai, Miriam, aí fazer. não vai rolar. Aí eu digo para ela: Miriam, eu só vou ter vaga tal dia. Aí ela não marca, aí ela liga de novo. Eu falei: não, agora só daqui 30 dias. A minha agenda, ela funciona. Quem precisa de atendimento imediato, eu falo, imediato é psicólogo e médico. Terapeuta, se não dá para esperar, não, eu preciso urgente agora. Não, se você precisa urgente agora, vai para o psiquiatra, porque é Vai, com o tchau. psiquiatra. Então, Miriam, marca se você quer um horário. Final do mês de julho eu tenho agenda. É só marcar que eu deixo marcado para o final do fim de julho, né? Ai, ai. Ai, mas é incrível, né, Sandra? É incrível. Aqui também nós temos a Maria, né, que ela tá sempre falando sobre esse assunto também, que é importantíssimo. A Maria, ela também, né, passou pela dificuldade de engravidar por um bom período, né? Se eu não me engano, acho que foi 4 anos, que ela me corrige aí se ela tiver aí ainda. E foi através da terapia que ela conseguiu soltar todas as memórias que estavam ali, né? Então, assim, gente, essa live que nós, né, eu propus para a Sandra para a gente fazer sobre o medo, está relacionada a tudo na nossa vida, né? Às vezes, um concurso que você não consegue passar, um vestibular, concluir um trabalho, o medo de ser mãe, né? O medo do Covid e uma infinidade, né? De assumir um relacionamento. Ah, será que eu tomo uma decisão? Que decisão tomar? A gente sempre tem a resposta, mas às vezes a gente precisa de um apoio, né? E o que é gostoso da terapia também, a gente nunca promete cura para ninguém, mas nós conseguimos trabalhar com essa linguagem do corpo, né? O que os nossos órgãos, o que o nosso corpo está querendo nos dizer. E através da terapia, né, com as técnicas SNT, fazer essas desativações para que todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, né, Sandra? Porque a gente não está aqui prometendo cura, e sim qualidade de vida, saber fazer, poder fazer as nossas escolhas também e olhar a vida com mais leveza, porque a gente se cobra o tempo todo, né? Nos cobramos muito. E se a gente for trazer para essa questão de mãe, né? Eu sou mãe de 2, tenho uma menina de 6, um bebê agora de 5. Então, assim, é cobrança o tempo todo, é bebê nascendo, é clínica nova. Então, aquela responsabilidade de querer ser mãe, de querer fazer o negócio dar certo. Então, a gente se cobra mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites. Uma coisa que eu costumo dizer muito, Sandra, é a gente se permitir sentir. Né? Se permitir sentir o medo, se permitir sentir a tristeza, da mesma forma a alegria, a felicidade. Uma coisa que eu tenho observado muito, são das pessoas,
nós estamos numa frequência tanto do medo do Covid, e tanta tristeza, realmente, né? Muitas pessoas, se não é o meu ente querido, é o ente querido de alguém. Então a gente acaba ficando triste também. E as pessoas não estão se permitindo ser felizes, viver a alegria das conquistas que estão tendo, né? Então, o porquê que eu não vou ser feliz, não vou estar feliz com a casa que eu conquistei, com a clínica que eu conquistei com a minha parceira, a chegada desse filho nessa casa. Então, a gente se permitir. As emoções, os sentimentos é para que a gente se permita sentir, olhar para aquilo, o que aquilo está querendo nos dizer, entrar em contato e ressignificar e soltar, para que a gente possa ter uma leveza, né, Sandra? E é tão simples, né? Então, às vezes, a gente está num sofrimento tão grande e às vezes é uma bobeirinha. Eu sempre digo, é sempre uma bobeira. É sempre um equívoco. E quando a gente consegue liberar esses equívocos, nossa, muda totalmente a nossa vida, muda totalmente a nossa história. E é tão importante que a gente tenha essa coragem, né, de realmente fazer o que precisa ser feito, do jeito que pode ser feito, né? E eu gosto muito disso que você falou agora, que você sabe que é o que eu mais digo no curso de terapia para vocês, né? Nós não curamos nada. Né? Nós simplesmente trabalhamos com a liberação do estresse emocional. Sim. E você corre o risco de ficar curado. Olha que maravilha, né? Depois que o estresse saiu, pode ser que o seu organismo se autorregule e você fica curado, mas isso é um risco. Porque se você ficar curado, você não vai ter mais a desculpa que você tinha para não fazer o que você tem que fazer. Pois é. Olha, então, quem não quer assumir a direção da sua vida, é melhor passar longe. Da gente. Você sabe, Sandra, eu tenho uma cliente e é fantástica a história dela. Quando ela chegou para mim, ela tinha uma alergia no corpo inteiro. Mas assim, o corpo dela, Sandra, era todo pipocado. Todo pipocado. E aí ela chegou, tudo falando da alergia dela. Eu, vamos conversar sobre outras coisas. Fui puxando ali, né, um protocolo, tentando puxar um protocolo ali, mas estava difícil, porque ela falava. Se ela tiver aqui, ela vai saber que eu tô falando dela. E aí, só assim para resumir a ópera, Sandra, tem 1 ano que ela tá comigo, só que nesse 1 ano a gente conseguiu ressignificar toda essa questão da alergia e trabalhamos outros assuntos, porque assim, conseguimos ressignificar ela quis trabalhar outra coisa, e fomos indo, porque eu falo assim, gente, terapia, você iniciou, você não sabe quando você vai terminar, pode ser que em 5 segundos você resolve, pode ser que você queira ficar por muito tempo, porque é delicioso fazer terapia, né, Sandra? Eu faço até hoje. Eu também, né? Toda terapeuta tem o seu terapeuta, né? Com certeza. E aí, Sandra, na semana passada, que eu atendi ela novamente, eu falei, escuta, e aquela alergia que você tinha no corpo, aquele monte... Ela gastava em média de R$600 por mês de medicamento, com osteopata, com um monte de coisa que você imaginar. E aquelas alergias do seu corpo, eu não sei, parece que eu não vejo mais você se coçando, reclamando do tanto que você gastava com medicamento. Sandra, de verdade, ela fez assim, ó, alergia? Menina, você sabe, Ira? E ela começou a se olhar assim, Sandra. Meu Deus. Você sabe que eu me esqueci das alergias? Era extremamente emocional, gente. Isso, Sandra, pra mim não tem preço, porque eu falo, gente, são 2 anos e meio que eu tô trabalhando, né, nessa área, e o meu crescimento da Maria Amanda, né, foi tão assim, eu comecei, quando eu iniciei, até mandei foto no grupo com a minha alegria, né, no fundo da minha casa, a salinha que o Léo montou pra mim, e aí, com tão pouco tempo, 6 meses, fui trabalhar numa clínica, sublocando a sala de uma profissional. Com mais 4 meses, eu e a Maria Amanda e a Maria Camila abrimos a nossa própria sala
e hoje eu e Maria com uma clínica. Olha que Então, coisa isso só linda. me mostra o quanto os resultados são rápidos, bons, eficazes e saudáveis na vida das pessoas. E isso é gratificante para mim, porque eu acreditei no meu potencial e eu não deixei ninguém mais ditar quem eu sou, né? Você é burra, você não consegue, você tem filhos, você tem casa, isso vai ser muito difícil para você. Não, hoje Ah, ó, eu sei quem eu sou. eu perco a amiga, mas eu não perco a piada. Ai, Não precisa acordar mais cedo. Yes, 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 né? Não tem olha, necessidade de yes, yes, yes. eu não digo é nada, porque aquilo foi um vexame. Ah, então, e essa é uma outra característica que eu acho muito fantástico da terapia SNT, é que os nossos terapeutas que seguem o que eu ensino, que seguem o protocolo, que aplicam as técnicas do jeito que eu ensino, estão com o consultório lotado. Então, Todos graças a eles Deus. estão. Eu canso de postar as fotos deles, abrindo consultório, ampliando negócios, dando cursos. Nós já temos vários dando curso, vocês dando palestra, fazendo trabalho de grupo. Gente, que alegria maior do que você vê as pessoas se desenvolvendo, né? E também essa mentoria que a gente faz, né? Com praticamente, como que a gente diz, direta, né? Uma mentoria direta. Apagou minha luz aqui. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ligar essa luz aqui de novo. Então, quer dizer, vocês têm esse acompanhamento o tempo todo, para as necessidades de vocês o tempo todo, e a gente faz de tudo para que vocês possam dar o melhor atendimento a todo mundo, né? Então, a terapia SNT, o Instituto Nefesh, é uma família, e a gente quer espalhar esse amor, esse vínculo, essa unidade, né? E as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, Samira? Não Sim, sofra, não. sim. Entre em contato, manda uma Busque, mensagem, gente, busque busquem apoio. ajuda, pegue esse É, acompanhamento, sim, né? Tem várias formas de vocês serem acompanhados. Não sofra sozinho, né? Não sim, fique com medo sozinho. A gente nunca sabe, é aquilo que você disse. Pode ser que em 5 segundos, aí, como a gente fez com a Sônia. Sônia, fique bom para o resto da vida, mas eu já também tive gente que eu atendi por 6 anos até melhorar, entendeu? Ó, a Miriam a Samira, muitas bênçãos. Aí, Miriam, você fica aqui brigando comigo porque eu não consigo te atender. Tem a Samira aí do teu lado, menina. Estamos de portas abertas sempre. Não, para de brigar comigo, pega minhas pupilas aí, que Vem, Miriam, eu vem. também. Vamos olhar para tudo isso daí. Né? Ai, Sandra, é isso. Se não puder esperar o fim do mês que vem, a Samira aí, Pronto. Aí, ó. ela já te acolhe aí. É. Né? Porque eu digo assim, não é a Sandra que dá resultado. Não. É a E nem a técnica família, é a técnica. e o cliente. Sim. Tá? Então, é claro que eu fico lisonjeada aí de quererem fazer a sessão comigo, e todo mundo sabe que eu atendo com maior amor, com maior carinho, né? Então, pode procurar. E quem quiser sessões gratuitas comigo, nós estamos toda segunda-feira fazendo terapia comunitária, gratuita. Daqui uns 2 meses, Samira, sabe aquela mentoria que a gente faz na terapia SNT, que a gente está fazendo de quarta-feira? Daqui 2 meses eu vou estar fazendo essa mentoria gratuita
Ah, né? Então, avisar o pessoal que nós vamos trabalhar enfermidades específicas. ai, Então, que tipo bacana. assim, olha, hoje nós vamos liberar alguém com problemas de tireoide. Tá? E aí Ótimo. nós vamos fazer um sorteio para atender quem está com tireoide, vamos fazer o atendimento ao vivo para liberar o estresse da tireoide. Sim. Então nós vamos a partir de daqui 2 meses, então quem quiser entra aí nas redes sociais, porque é nas redes sociais que a gente vai divulgar, tá? Então está Tá. tendo muitas novidades no Instituto, os A gente está sempre terapeutas. divulgando, vocês também. Eu acho que a gente tem que dar esse apoio, né, Os Sandra? terapeutas podem ficar espertos aí que vai sobrar muito atendimento para vocês, né? Porque nós estamos com um processo de divulgação aí que vai espirrar em vocês. Nós Vai vamos sim. precisar, porque é isso, é a técnica e o cliente. E Sim, existem os terapeutas que a gente indica e que a gente confia, porque a sim, gente sabe que segue a nossa metodologia, né? sim, Então, é. aqueles que estiverem seguindo a nossa metodologia vai ser indicado para esses atendimentos. Então, pode contar com a gente, que a gente vai apoiar no que for possível. Maravilha. No E nós impossível, estamos Deus aqui, né? faz. E nós estamos aqui, gente, em Paranavaí, com a clínica Samar, né? Samira Alarcon e Maria Amanda Andrade. Isso. Opa, tô. Então, assim, nós também estamos fazendo, né, terapias em grupos, né, com poucas pessoas. Também vamos iniciar agora uma turma online, então, se você tem interesse, né, ou até mesmo um atendimento, né, Sandra, particular, a gente está de portas abertas, né, E e vai ser vocês um fazem um prazer. trabalho lindo com as mulheres, né, com Fazemos. a Aqui é um educação dos amor. filhos, para gestantes. Eu já estou sabendo que Sim, vocês estão fazendo um trabalho fantástico, com sim, resultados fantásticos sim, para quem tem dificuldade de engravidar. Então, agora que vai sim, ter online, se você está aí com dificuldades para engravidar e isso que nós comentamos fez sentido para você, entra em contato aí com a Samira. Indica para seus colegas, ó, aviãozinho aí para mandar para as pessoas que estão com essa dificuldade. E não esqueçam que eu estou esperando o meu convite para ir num desses grupos online aí com as gestantes, hein? Ou com as que vamos sim, querem engravidar, né? vamos sim, Quero Sandra. fazer história aí com vocês, Vai né? sim, com certeza. Ó, a Cirlei está dizendo que você é vizinha dela, Cirlei lá de Nova É? Esperança, é? Ai, Nova Esperança. Isso. Olha lá, Olha a lá, Larissa. ó. Eu adorei minha primeira sessão de terapia em grupo. Samira e Maria Amanda são fantásticas. Gratidão. Gente, eu tenho É você. certeza que vocês vão adorar. Eu conheço minhas crias. É, Sandra, conheço essa olha, turma. gratidão imensa. Nós estamos a 9h42 já. Quase 2 horas aqui, Quase meu duas Deus. horas e ainda conseguimos manter aí um número de 25 a 32 pessoas assistindo. Então, eu acho que chegamos, né, no nosso objetivo. Mas, gente, olha, encaminha, né, essa live, fala para as pessoas, né, para vocês que fazem acompanhamento comigo, que são alunos da Sandra, que também tem outros terapeutas aqui, falar sobre a terapia, os benefícios da terapia na vida das pessoas, né? Eu acho que aquilo que é bom para nós devemos passar para frente, né? Não ser egoístas, né? Vamos divulgar isso daí e também, assim, se permitir, porque eu vejo muita resistência também, né? Às vezes nas pessoas, claro que todo mundo tem o seu tempo, a gente entende, mas se permitam, né? Se olhar, ressignificar e, quem sabe, se curar, né? É o que eu disse, não É um prometemos cura, risco, mas você pode ganhar uma cura de bônus. é um risco aí seu É um organismo se risco. autorregular e você ter uma vida saudável. Né? E eu acho que Exato. todos nós, terapeutas, nós tivemos a oportunidade de experimentar essa autorregulação orgânica, né? Se vocês entrarem aí no YouTube, vocês vão ver a minha transformação de 2 anos, né? Com aquele inchaço, um problema de saúde que ninguém achava e que só não avançou
por conta do tratamento terapêutico que a gente fez com a terapia SNT. Sim, né? Então, gente, o que a gente fala aqui para vocês, a gente experiencia na nossa vida. Na nossa vida, E a gente vai para médico, viu? A gente toma Vai, remédio. vai, gente. Olha, eu faço Então, não acompanhamento. pensa que a gente só usa terapia Não. SNT para se sarar, que não é assim, não. Não, não é assim, não. Sandra, eu gosto sempre de falar nas minhas lives ou nos meus atendimentos, quando casa o assunto, né? Eu faço acompanhamento oftalmológico todo ano, porque eu preciso fazer esse acompanhamento, porque eu tenho ceratocone, e na fase que o meu ceratocone está, com a idade que eu tenho, já era para eu ter perdido aproximadamente uns 80, 85% da minha visão. O médico que me atende aqui em Paranavaí, ele sempre fala, eu não sei como que isso aconteceu. E eu fico só na minha cabecinha, né? Eu sei o que aconteceu aqui para estacionar, né? Então, assim, é uma doença que na minha família muitas pessoas têm. A minha mãe estava perdendo a visão, eu tenho uma tia cega, outra já está ficando cega. E então, assim, foi através da terapia que eu consegui estacionar, né, o grau de abertura do ceratocone. E tireoide gestacional também, tive grandes resultados. Agora, na gestação do Rafael, foi totalmente diferente. Então, assim, gente, você não precisa ter uma enfermidade para buscar a terapia, né? Se você está gestante, para cuidar dessa gestação, eu falei tanto sobre a minha gestação, aqui a Maria Amanda está falando bastante, ensinei muitos exercícios, o ATE, para as gestantes, essa conexão mãe-filho, então vale muito a pena, assim, a gente se permitir, né, se dar isso de presente. Eu tenho acompanhado umas dicas da Maria Amanda, estou adorando. Incríveis, Eu acho que é ela é isso fantástica. mesmo. E, gente, ter uma criança que nasce sem as memórias emocionais registradas da mãe, né? A gente vê o nível de inteligência nessa mira. Não, a Laura, gente, A o Rafael, Laura, então, você tem que conhecer o Rafael também. não, Os dois são fantásticos. eu digo que o grande efeito colateral de usar a terapia SNT em criança é o nível de inteligência deles. Tá? Fica impossível acompanhar. Fica mesmo. É inteligência demais para nós, mas eu acho que esse é um grande benefício que nós podemos ter, né? Então, conte com a gente. A Beth está dizendo aí que o padre Odeir não está entubado, e realmente eu disse que ele só estava na UTI, hein, gente? Não me entube o padre Odeir, não. Eu disse que só quando ele sair da UTI, ele vai ver só comigo. Né? Então, ele só está na UTI para um cuidado mais próximo. Então, não matem ele antes da hora, não, pelo amor de Deus. E então, que Deus abençoe. Sandra, obrigada mais uma vez, gratidão por aceitar esse convite, tá bom? Eu que agradeço o convite. E a gente está aqui para somar sempre. Sempre. Estamos juntos, fazemos parte de uma família e nós queremos aumentar ela cada vez mais. Né? Isso aí. Aquela história, vem com a gente, porque fecha você melhor. Você melhor. Sandra, obrigada por tudo. Um beijo para você. A todos que nos acompanham. Um beijo para o Alcides. Tá? Fiquem com Deus. Olha lá, Laura, dá beijo. Tchau, tchau. Quando nós tivermos presencial, a Laura vai ser minha coterapeuta ensinando a terapia SNT para os terapeutas. Tá, Laura? E ela faz certinho, né, Laura? Vai direitinho ensinar. Como é que é, Laura, que faz quando a gente começa a confundir as coisas e esquecer? Assim é quando tá nervosa, né? Quando esquece, Laura, as coisas. Quando esquece, como é que a gente faz? Eu não sei. Você lembra que não da lembra? Você fez uma... Isso. Né? Então, quem quer lembrar das coisas, né? E quem está muito estressadinho, o que fala, Laura? Lembra o que fala? Eu tenho vergonha de falar. Ai, quem vê pensa. Quem vê pensa. Mas tá certo, a gente deixa você ter vergonha, não tem problema, pode ter vergonha mesmo. Né? Um abraço, uma boa noite a todos. Gente, boa noite, obrigada, um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.